Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças por mais esta quarta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque estamos em torno da tua palavra e o nosso coração está faminto. Nós estamos desejosos por ouvir, por aprender, por crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Meu Deus, eu abençoo a cada pessoa que está comigo nesta transmissão online, aqui nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Brasil. Meu Deus, eu abençoo os teus filhos que generosamente se tornaram membros virtuais deste ministério. Obrigado por aqueles que já estão comigo com a Bíblia aberta, caneta e papel na mão para crescer. Senhor, o casal que está estudando junto agora, os filhos, as crianças, pelo computador, pela televisão, pelo iPad, pelo telefone. Senhor, os que estão no carro, em trânsito, os que estão no caminhão, na loja, no trabalho, ouvindo pelo fone. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Fala conosco agora mais uma vez. Fala conosco, queremos ouvir a tua palavra, ensina-nos o livro do Apocalipse, Senhor, e acrescenta-nos a fé. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, Deus te abençoe, que bom que você está aí, encontrar você a cada reunião, aí, conectado comigo. Eu sei que o virtual, ele é o oposto do presencial, mas não é o oposto do real. Foi isso que nós aprendemos nesse período de pandemia. Por isso que nós nos esmeramos a fazer o melhor para também te atender virtualmente, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, para que você pudesse então desfrutar de alimento bíblico responsável, relevante, genuíno, sem afirmações emocionadas ou condicionadas ou manipuladas pelo denominacionalismo, pela pressão religiosa, pelo interesse de líderes que querem que você faça isso ou aquilo. Então eles te obrigam, constrangendo pela palavra. Não. Nós temos um compromisso há mais de 30 anos com a palavra, para ensinar a palavra e ensinar pela palavra. Então eu parabenizo você que tem fome e sede de ouvir. Pegue a Bíblia, pegue caneta e papel, pare o que você está fazendo. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, tá bom? Hoje nós vamos concluir o capítulo de número 1, maravilhoso. Antes, porém, vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Quero que você destaque os versículos 6 e 7, por favor. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 e 7. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O versículo 7 diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Duas coisas eu aprendo aqui, versículo 6 e versículo 7. Eu estou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Paulo está nos exortando quanto à liberalidade em contribuir, em representar o nosso culto também financeiramente, dizimando, ofertando com generosidade, que você vá além dos ritos, que você vá além da aparência ou da impressão religiosa, que você possa ser generoso. Olha só, o versículo 6 diz que quem semeia pouco, pouco ceifa. Quem semeia em abundância, generosidade, em abundância e generosidade ceifará. Primeira informação rápida, prática do versículo 6. A semeadura não é obrigatória, mas a colheita sempre será. Ponto final. Você não precisa plantar nada, mas você será obrigado a colher sempre. Então, se o que foi plantado é nada, não se pode se queixar se a colheita refletiu a plantação do nada, que também foi nada. A semeadura é algo de fé, é a nossa demonstração, nossa entrega, dizendo: Tu és Senhor e provedor e eu confio nos seus cuidados.
O versículo 7 diz que a contribuição precisa ser feita com alegria e não com necessidade. O seu coração precisa se encher de celebração e não de expectativa. Senhor, eu faço porque eu o amo e eu reconheço como suficiente Senhor e provedor da minha vida. E a Bíblia diz que Deus ama quem assim o faz, porque Deus ama quem dá com alegria. Debaixo desta palavra eu quero convidar você a contribuir. Eu quero convidar você a dizimar e ofertar na casa de Deus agora. Debaixo desta palavra eu quero que você faça o seu envio de oferta online. É isso mesmo. Aqui nós temos alguns sistemas que podem te ajudar. Dá uma olhadinha aqui à direita do vídeo. Você tem um código de barra. Está vendo ali? É o QR Code. É só aproximar a câmera do seu celular. Vai abrir um link de envio, onde você pode fazer o seu envio por cartão de débito ou crédito. Eu estou, assim, muito tocado por aqueles que estão ofertando nesse ministério fora dos Estados Unidos. Nós recebemos contribuições generosas do Brasil, do Japão, da Europa. Deus te abençoe no nome de Jesus, porque você encontrou aqui descanso para a sua alma na palavra responsável e num culto que traz refrigério para o seu coração e para a sua família. Se você tem um cartão internacional, basta isso, você pode fazer. E me admira muito, tenho o meu respeito àqueles que fazem do Brasil em real para dólar. É impressionante, porque não é o valor, é a sua participação, o seu culto e a sua adoração. Glória a Deus. Se você tem registrado esse número de telefone que aparece aqui na parte de baixo, então você só tem que enviar um texto de mensagem com a palavra give. Vem uma pergunta, quanto você quer enviar? Então você coloca ali 50, 100, 200 dólares, como você quiser. Faça o seu envio. Eu convido você que com alegria o faça, que plante e que espere a semeadura de abundância, porque Deus ama quem faz com alegria. Amém? Eu vou te dar aí pelo menos 30 segundos para você fazer agora a sua contribuição. Deus te abençoe. Graças a Deus, Deus seja para sempre louvado. Queridos, depois de uma trajetória aí de quase 4 semanas, nós estamos concluindo o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Poderíamos estudá-lo em horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, talvez 6 horas. Em 1 hora, conteúdo exprimido. Em 6 horas, alongando demais, considerando que Deus nos deu 24 horas para viver, organizando esse tempo para trabalhar, se relacionar e até recuperar as forças. Então, eu aprendo pela palavra de Deus que todo extremo é prejudicial. Como nós temos um bom tempo, querendo Deus, nós vamos de forma pausada, a fim de que você compreenda e entenda como deve ser, em caráter devocional, porque isso aqui não é uma bancada teológica sistemática de conflito ou confronto ou disputa de entendimento. Isso aqui é esperança, é palavra de Deus gerando esperança responsável dentro da interpretação bíblica simples e acessível para todo mundo. Então eu quero abençoar a sua vida e obrigado por você ter estado aqui. Vamos juntos. Na próxima semana, a cada quarta-feira, vamos terminar todo o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, ok? Vamos concluir então. Na semana passada, nós fomos do versículo 12 ao versículo 16. Hoje, capítulo de número 1 do Apocalipse, nós vamos do versículo 17 ao 20, e assim concluindo totalmente o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Vamos ler? Vamos lá, versículo 17, por favor. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra
e dos 7 castiçais de ouro são: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Diga graças a Deus. Na semana passada, quando nós falamos o finalzinho do versículo 16, quando João viu que aquele que era semelhante ao Filho do Homem tinha na sua mão direita 7 estrelas, ele fala primeiro das 7 estrelas e depois então os 7 castiçais. Os castiçais representam as igrejas e as estrelas, os anjos destas igrejas. Não significa que pastor é anjo, comumente chamado. Eu quero dizer que é apenas uma força de expressão carinhosa, porque pastor não é anjo. Isso aqui fala de ministros, em responsabilidade ministerial que conduz, mas não porque são anjos. Então vamos entender um pouquinho o que isto significa a partir daqui, ok? Lembra quando eu disse na semana passada que João estava diante de uma revelação sobrenatural, espantosa? Ele estava em pânico, sim, porque ele viu algo sobrenatural. Começou a fazer sentido quando ele vê um semelhante ao Filho do Homem, mas ele ainda não sabia quem era. No versículo 17 diz: então quando vi, porque você tem que somar lá ao versículo 12. No versículo 12 diz assim: eu me virei para ver a voz que falava comigo. Aí ele começa a dizer que quando se virou, o que ele viu. Versículo 17: e então quando vi, caí aos seus pés como morto. Isso é fantástico. E ele pôs sobre mim a sua mão. Ele pôs sobre mim a sua mão e disse: não tenha medo. Ele pôs sobre mim a sua mão e disse: não temas. E essa expressão de Jesus, não temas, é a expressão da senha do Apocalipse. Quando ele diz não temas, é a senha do Apocalipse que João recebeu em Mateus 17. Quando Jesus disse não temas, ele se mostra a João. Ele se mostra a João, ele se revela a João. Então fica claro uma coisa: João começa a vê-lo como ele o viu, e a memória de João grita: João, ele é o mesmo, ele não mudou. Apesar da sua glória, apesar da sua majestade, da sua soberania. João, que era acostumado a se debruçar no peito de Jesus e se recolher para ouvir as batidas do seu coração, ele muda de postura, ele está semelhante a Maria. E de repente, aquele ser que até então sobrenatural e inexplicável para João, o toca dizendo: não temas. A senha de Mateus 17 vem e ele diz: espera aí, eu conheço essa voz, eu conheço essa palavra, eu conheço essa expressão, eu conheço esse toque. Com toda a sua glória, Jesus era o mesmo, o servo maior. João está prostrado, o versículo 17 diz: foi um impacto, porque a carne e o sangue não suportam a presença do ambiente da eternidade. É por isso que João está, e a Bíblia diz no versículo de número 10, arrebatado em espírito, porque somente em espírito poderia se habitar a luz inacessível onde Deus está. A carne e o sangue não suporta. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foi assim com Daniel, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. A carne e o sangue não suporta a revelação daquele que está na luz inacessível, e ele se prostra, ele cai como morto. Meu Deus do céu! A carne e o sangue está em estado de incompatibilidade com Deus. Por isso que Deus é espírito. E aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é muito forte. Tem alguém aí? Diga alguma coisa. Quando nós lemos a Bíblia, Paulo dimensionando isso, primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra a Bíblia comigo aí um pouquinho, veja isso. Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo de número 6. E no versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas,
porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Quando ele avança um pouquinho no versículo 16 agora do capítulo 6, ele diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É este o Jesus que ele está vendo, porém no seu espírito suportável, mas na carne e no sangue não. É incompatível. Então a Bíblia diz, olha lá, olha comigo no versículo 17: e quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Bendito seja o nome de Jesus. João não caiu porque reconheceu que era Jesus. João caiu porque estava difícil contemplar, identificar, discernir, entender a visão. Então ele está completo de temor. Meu Deus do céu! João cai como morto porque ele não buscou aquela revelação, ele não buscou aquela aparição, aquilo lhe foi dado por única e exclusiva vontade de Deus. João se assusta, a espada saía da sua boca. Ele se assusta porque a voz não era uma voz humana. Ele vê os seus pés como brasa, ele o vê como juiz absoluto. Mas agora, de repente, tão diferente, por exemplo, do Jesus que ele conheceu terreno, aquele Jesus familiar, como ele conheceu nos dias da Palestina. Mas quando então ele está prostrado dizendo: e agora o que vai ser de mim? Jesus se aproxima, toca ele e diz: ei João, ei, João, não temas, sou eu, o mesmo Jesus. Fica de pé, rapaz, fica de pé, meu velho, fica de pé e começa a escrever as coisas que você está vendo. Começa: eu sou o mesmo, servo maior, eu não mudei. Hebreus 13:8. Ei João, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu sou o mesmo. E dentro de João, a tão conhecida expressão de convicção grita: é o Senhor, é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O Jesus de Nazaré que foi moído pelas nossas transgressões, ele está agora diante de João, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo. E ele diz assim: ei, eu sou o primeiro e o último, levante-se, rapaz. O toque de Jesus é um toque de clemência, é um toque de misericórdia, é um toque de aceitação, é um toque de um Deus que não mudou. Ele diz: levanta, fica de pé agora. Lá no versículo de número 16, ele diz: olha, as 7 estrelas estão na minha mão direita, que são os ministros. Ele está dizendo: sou eu, João, aquele que está na minha mão, maligno não lhe toca, ninguém rouba, ninguém leva. Até mesmo os ministros que foram julgados porque a sua humanidade ficou exposta por causa da visibilidade da minha luz e da minha glória, e que quando arrependidos e confessos, eu os restituo de volta a minha mão, e eles fluem outra vez no seu dom, porque aquele que está na minha mão não tira, não arranca, o maligno não lhe toca. Meu Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Com esta mesma mão, ele toca João e diz: fica de pé, porque eu sou o mesmo servo maior. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no versículo de número 18, dá uma olhada, a Bíblia diz assim, porque você tem que pegar a última parte do 17 e entrar no 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, porque ele coexistia. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre.
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Quando Jesus está na cruz e a sua alma o deixa para fazer o caminho de entrada ao tabernáculo celestial, trocar o sangue de Abel pelo seu sangue, tira o primeiro e estabelece o segundo, uma vez só agora pagarei o preço por toda a humanidade. Ali ele recebe as chaves da morte e do inferno, as chaves do Hades, e quando ele retorna, ele já retorna com as chaves para tirar, para arrancar, levar o cativo, o cativeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E a prova de que Jesus tinha este poder, a prova de que Jesus tinha as chaves da morte e do inferno, foi a ressurreição de muitos santos que junto com ele se ergueram quando os sepulcros se abriram pelo seu poder. Não é essa a última ressurreição, ou a segunda ressurreição, ou a definitiva ressurreição dos mortos, até porque o único que morreu e ressuscitou e subiu à presença de Deus é Jesus, o Cristo ungido de Deus. Aqueles que com ele, pela força do seu poder, ressuscitaram, morreram de novo e aguardam a ressurreição. Não venha com preterismo escatológico pleno, completo, tentando confundir a mente de gente simples. Não vem com alegoria responsável de quem perdeu a esperança e deixou de acreditar que ele ressuscitou corpo, alma e espírito para nos reconciliar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam em tudo irrepreensíveis, porque ele é o nosso modelo. Bendito seja o nome do Senhor. Ali estava a prova, eles também ressuscitaram com ele, morreram, esperam agora, aguardam a ressurreição eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus desce ao inferno, ele desce para exigir o resultado, a recompensa do acordo que foi cumprido até o final. Jesus desce ao inferno e ele diz assim: eu quero agora, eu quero o que me é de direito, porque eu cumpri o acordo. Eu sou o remidor autorizado, eu posso levantá-los, eu posso reconciliá-los. Não é isto, não era este o acordo, não era este o contrato. Cumprir a lei, vencer a morte, se levantar como remidor e reconciliá-los com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu não estou entendendo. Abra a sua Bíblia. Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia comigo. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 10. E vamos destacar os versículos de 1 a 5. Veja o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o que a Bíblia está dizendo: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha o versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora destaque, sublinhe o versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá, será obrigado a viver, merecedor da vida por ela. É por isso que Jesus toma as chaves da morte e do inferno, desce ao Hades e diz assim: eu cumpri, então eu tenho o direito, eu tenho a recompensa, eu cumpri, eu viverei por ela. Por isso ele ressuscita, leva o cativo, o cativeiro. E agora aqueles muitos santos podiam ser vistos por dias, porque ele tem o poder, é aquele que ressuscita. Veja, eu quero destacar aqui pelo menos duas linhas. A primeira, eu vou separar assim, ó. Olha aí, pega a sua Bíblia, separe a primeira linha assim, ó. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. É final do versículo 17, começando o versículo 18. Faça isso, que você não vai se esquecer. Vamos lá. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive.
O primeiro e o último, ele está dizendo: eu sou Deus. O primeiro e o último, que é o próprio Deus. E aí a designação do versículo 18, no início, que diz: vivo. Porque ele coexistia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está sendo enaltecido na pessoa do Filho como vitorioso. Ele é maior sobre todos os seus inimigos. E a segunda linha, quando João vê, João não estava diante de um anjo, de um arcanjo, de um querubim. Jesus estava diante do Filho de Deus. Jesus estava diante de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus agora chama atenção para a sua humanidade. Ele diz assim: João, não temas. Ele então abre os olhos do João, e agora João entende que é Jesus. Ele não só entende que é Jesus, mas ele vê e entende que Jesus era o mesmo. A senha era: não temas. João, deixa eu te lembrar, eu vivo. João, deixa eu te lembrar, fui morto, lembra, João? Mas eis que estou vivo. Então João começa a entender que era o Senhor, que se tratava do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A divindade está sendo preservada ali. Jesus está dizendo: João, o milagre da Páscoa aconteceu. O processo histórico foi verdadeiro. Tudo que meu pai desejou e os profetas falaram a respeito de mim aconteceu. Tudo que a lei de Moisés e os salmos disseram aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele olha, ele vê que o filho não está separado do pai. O filho não está desconectado como quem exclui. Ele não desloca do pai, mas pelo contrário, aquele momento de vitória, aquele instante de honra, brilhando como o sol, significa que mais do que nunca ele e o pai estão juntos, porque o filho sempre foi obediente ao pai. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o pai ali não aparece, porque habita no filho em plenitude. Essa era a sua vontade. Ele então vê o filho, e se ele vê o filho em glória e em honra, é porque deu certo. Ele venceu, ele cumpriu a parte dele. Meu Deus do céu, dá um glória a Deus aí dentro da sua casa, irmão. Deixa os teus filhos verem você glorificando a Jesus. Este é o teu Deus, este é o teu Senhor. Comente isso aí nas redes sociais. Diga, escreva uma palavra de glória, de honra, de louvor, de adoração. Meu Deus, a Deus seja a glória para sempre. Ele está dizendo para João, olha lá no versículo 18, finalzinho do versículo 18: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meu Deus do céu, Jesus em ressurreição e em autoridade. A ressurreição produziu consequência, autoridade, as chaves da morte e do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o Pai quem lhe concedeu. Evangelho de Jesus escreve, Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Significa que Deus estava dando ao Filho soberania ilimitada, porque ele venceu, ele cumpriu a sua parte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diferente dos imperadores que morriam, e com eles morriam a sua soberania, não. Jesus morre, ressuscita e tem todo o poder no céu e na terra. Bendito seja o nome de Jesus. Quando ele toca João, ele restitui a João. A palavra de Jesus, não temas, é uma palavra de manifestação e juízo em amor. Ele está falando na esfera do poder do amor. É isso, João, que eu me tornei. Levante-se, João. Quando ele toca João e diz não temas, ele está declarando: João, você está livre do medo, você está livre do pânico, você está livre do terror. Você está livre do temor agora. João levanta e vê e escreve as coisas. Então João começa a escrever as coisas no ambiente da eternidade, desfrutando da companhia de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Já não há mais medo, já não há mais temor. Olha o versículo 19 agora, por favor. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Gente, não esquece, preste atenção nisso. João, ele está vendo o Apocalipse nas dimensões da eternidade.
João está vendo o Apocalipse nas 3 dimensões da eternidade. E quando João ouve a expressão escreve, não seria uma tarefa fácil. Escreve, João. Mas se ele estava vendo a eternidade nas 3 dimensões da eternidade, passado, presente e futuro, e ele ouve no presente a expressão escreve, escrever o quê? Escrever em qual momento, o quê, em que momento, em que linguagem, em que instante da dimensão da eternidade João deveria escrever? Totalmente no presente? Somente no futuro? Ou no passado? João está envolvido pela eternidade. Então o tempo de João em relação ao tempo da terra é um tempo incompatível. Ele está no estado da eternidade e a terra está no mundo dos homens ou no tempo dos homens. Então João sofre um impacto, porque a Bíblia diz, escreve, e esta expressão escreve, é Deus dizendo, escreve porque eu estou assumindo um compromisso. Escreve porque eu estou colocando o meu nome embaixo, eu estou assinando isso. Escreve, torna isso conhecido das igrejas, dá foco para as igrejas. Escreve, porque se a igreja entender o que é agora, Deus ele se apresenta, eu sou o que é, Cristo, Deus glorificado, eu sou o que é. Ele está dizendo escreve, porque se a igreja entender o que eu sou, o que é, ela vai se preparar para o que virá a ser. Então escreve, porque se a igreja reconhecer aquilo que ela é, aquilo que eu sou agora, porque é uma linguagem escrita no ambiente de eternidade, mas com peso de presente, para que em qualquer geração se leia de forma atual. Escreve, porque se a igreja reconhecer o que é, ela estará aprovada para aquilo que virá. Bendito seja o nome do Senhor. A partir do capítulo 4 do Apocalipse, do versículo 1, é que começará efetivamente a visão de futuro do Apocalipse. Do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 4, João está sendo preparado para o que vai ver em relação ao futuro. Então veja, lá no capítulo 4, por exemplo, no versículo 1, é quando começa claramente a visão, ou nós chamamos de a segunda parte do Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 4, versículo 1 diz, olha só, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí sim, aqui começa a visão de futuro. Até onde vai essa visão? Até onde? Aonde ela termina? Do capítulo 21 do Apocalipse, vai lá comigo. Capítulo 21 do Apocalipse, versículos 5, 6 e 7, ok? Aqui termina, anote aí na sua Bíblia. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o destaque para o versículo 6. E então disse-me, está cumprido. Acabou a visão, finalizou a visão, e ali conclui-se então a visão do Apocalipse efetivamente. Concluindo, verso de número 20, e assim nós vamos terminando o capítulo 1 do Apocalipse. Vamos lá? Olha lá comigo, verso de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 ou os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Queridos, eu volto aqui a dar destaque, eu me antecipei lá atrás, porque a conexão do versículo 16 com o versículo 20 se fazia necessário. Então, as 7 estrelas aqui são os 7 ministros de cada igreja, que estão na destra dele, mão direita, mais perto de Cristo. Ministros que conduzem. Isto aqui, gente, não significa que o pastor da igreja é um anjo.
Isso é uma alegoria, isso é uma forma carinhosa de dizer, está aqui o anjo da igreja. Não é o anjo, mas o ministério que conduz. Porque todo ministério precisa estar na mão direita. Todo ministério precisa estar na mão direita. Todo ministério precisa estar perto dele, próximo dele, junto dele. Todo ministério precisa estar junto dele. Escute, isso é muito forte. Ministros fluem a partir dele, nas mãos dele, na destra dele, na mão direita dele. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28 e 29, que aqueles que estão na minha mão, ninguém poderá arrebatar da minha mão. Ninguém poderá tirar, arrancar da minha mão. Todos os ministros que servem a igreja, escute, todos os ministros que servem a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, terão o seu respaldo, mas aqueles que são independentes, que não têm a sua raiz para servir a igreja, estes ministros eles correm o risco de ficar sem representação. Então servir a igreja é sempre melhor do que se individualizar no serviço da oratória exclusiva, sem compromisso em servir a igreja como um todo. O pastor, ele não é um anjo. Por quê? Porque João está vendo tudo no ambiente da eternidade. Não esqueça isso, gente. A visão de João está no ambiente da eternidade. E a igreja é noiva. A igreja não será mais mordoma e nem serviçal de nada. A igreja é co-herdeira com Cristo. Os anjos servem, eles servem os que estão abaixo. Então aqui o pastor, como a igreja, porque não há uma distinção, semelhante a Pedro, é apenas uma ferramenta de maior responsabilidade, mas estavam todos juntos. O pastor e a igreja, um só, são igreja. São igreja, são noiva, bendito seja o nome do Senhor. Percebe? Então nós fluímos, nós seremos muito mais do que anjos. Nós seremos a esposa do Cordeiro, porque aqueles que venceram são co-herdeiros com Cristo de toda a herança, não mais mordomos do reino, certo? Então cuidado, porque muita gente se atém a essa imagem do pastor anjo para exaltação, autoafirmação, superioridade. Tira isso da cabeça. O que nós temos é uma responsabilidade maior por uma inclusão muito maior e responsável no que é ser igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A linguagem de João é uma linguagem de eternidade. Nós vamos encerrando com esse significado. Os anjos estão representados nas estrelas, os candeeiros são as igrejas. Lembrando que Jesus se movia no meio dos castiçais. Independente das limitações, Jesus se movia no meio da sua igreja. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero que você pense em Deus agora. Eu quero que você desfrute, eu quero que você descanse nessa expressão da palavra de Deus. Ele venceu. Jesus está olhando para você agora com as mãos estendidas como para João. E ele está dizendo, não temas, fique livre do medo, fique livre da ansiedade, fique livre de todo temor, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça por estas pessoas que estão conectadas comigo pela internet, que tiveram o prazer de abrir a Bíblia, de estudar o primeiro capítulo do Apocalipse. Senhor, querendo Deus, iremos até o capítulo 22. Senhor, aqueles que acompanharam pelo celular, com o fone, no carro, ninguém fique longe, fora de uma presença sobrenatural. A presença de Deus, da tua glória, do teu poder, do teu favor. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a casa dos teus filhos, e que eles sejam cheios de amor agora. Em nome de Jesus eu oro e ordeno uma vez mais: saia todo temor agora, lançamos fora o medo agora, porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é Deus para todo sempre.
Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Obrigado pelo carinho da sua conexão. Não deixe de compartilhar este culto, este serviço, essa transmissão. Compartilhe aí, faz o share nas suas redes sociais, comente, deixe o seu like, registre-se no canal, acione as notificações para você não perder quando a gente estiver online ao vivo, tá bom? E nos acompanhe aqui, em breve novidades para todos os nossos membros virtuais. Fique tranquilo, não é fácil mexer com tecnologia, mas depois que ela flui, a acessibilidade torna tudo muito mais rápido e prático para todos, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado, até a próxima semana, fique conosco, nós vamos até o capítulo 22 do Apocalipse. Deus te abençoe, até a próxima semana. Mano,